Olá, profissionais de contabilidade, sejam todos bem-vindos à TV CRC Paraná. Eu sou Alberto Barbosa, conselheiro efetivo do CRC Paraná, e hoje vamos desvendar o mercado mais promissor para a contabilidade, um dos mercados mais promissores para a contabilidade. Nesta live, você vai aprender o passo a passo em relação à auditoria condominial e à gestão contábil e nichos em expansão para o contador. Vamos descobrir por que o segmento condominial é o nicho do futuro, oportunidades lucrativas em alta demanda, as particularidades da contabilidade condominial, o que difere e como se destacar, normas legais e práticas de auditoria, garantindo transparência e confiança na gestão. Como identificar e capturar oportunidades, estratégias para conquistar esse mercado, ferramentas e boas práticas, desde planejamento orçamentário até a prevenção de fraudes. O domínio técnico que vai colocar você à frente da concorrência de conhecimentos que gera resultado. E para nos guiar nessas questões, temos uma expert no assunto, a professora Michele Lordello. A professora Michele, ela é auditora, a professora Michele é auditora contábil de condomínios e CEO do Grupo Lordello, doutora em educação, conselheira do CRC da Bahia, coordenadora da Comissão de Contabilidade e Auditoria e Gestão de Condomínios do CRC da Bahia, professora de pós-graduação em disciplina de auditoria condominial e autora do livro Manual Tributário para Condomínios. Professora Michele, a partir de agora é com você. Olá, muito bem-vindo todos aqueles que acompanham aqui o Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Paraná. Quero agradecer esse convite na figura do conselheiro Laudelino, agradecer aqui ao conselheiro Alberto e à conselheira Sara, toda a equipe do CRC, pelo convite dessa palestra. E hoje nós vamos estar juntos para conversar, como o conselheiro Laudelino já nos adiantou, de como é que esse nicho de condomínios pode influenciar toda a sua trajetória enquanto profissional da contabilidade. A minha função aqui hoje é fazer com que você entenda o quanto nós temos para avaliar com relação a esse nicho, haja vista que nós mais observamos é que profissionais cada vez mais estão, muitas vezes, insatisfeitos com determinadas áreas que são repetidamente orientadas para que vocês sigam a sua carreira. E a minha missão hoje é mostrar como é que vocês podem ampliar esses horizontes com relação aos condomínios. Por isso, a tratativa de ser um nicho de expansão para o contador. E eu quero começar com uma provocação, que é exatamente quando nós lembramos da teoria do carro vermelho. A teoria do carro vermelho é aquela que mostra que você acaba não vendo, né, o que deveria ver, porque você não prestou atenção naquilo, aquilo não te chamou a atenção, porque você não foi alertado para isso. A função do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Paraná é trabalhar exatamente o efeito inverso, é fazer com que você tenha outras oportunidades. Por isso, o meu convite para estar aqui com todos vocês. Você já deve ter percebido que existem nichos que já estão saturados na contabilidade. Áreas de departamento de pessoal, auditoria empresarial, área pública, escritórios de contabilidade. E isso faz com que, muitas vezes, você não se adeque a todas essas rotinas relacionadas a essas áreas. E por que a carreira ela tem uma ligação tão importante com a sua vida pessoal? Os seus sonhos, os seus desejos, os seus anseios, e também as suas habilidades e competências. Por isso, quando nós associamos carreira, nós temos que lembrar que importa, na hora da escolha, se nós vamos ter flexibilidade de horário, liberdade financeira, liberdade para estar com a família, alegria ao trabalhar, tudo isso faz parte de um mesmo projeto, porque é o projeto da sua vida. Então, você precisa refletir
refletir que nós temos uma quantidade de áreas enormes na contabilidade. Só que nem sempre a área que o seu colega escolheu é a área mais indicada para você. Eu costumo associar isso muito à questão também da síndrome de Moana. Eu não sei se você já assistiu esse filme, mas o Moana traz diversas reflexões para todos nós. E dentre uma delas é que a família da Moana sempre apresentou o mundo deles como um mundo único, feliz e satisfatório para Moana. A família dela sempre dizia: você tem tudo aqui, você não precisa sair daqui. Quando nós transportamos isso para a nossa carreira, é mais ou menos muito parecido, porque pessoas dizem: eu tive êxitos na área pública, na área de escritórios de contabilidade, mas às vezes as pessoas não estão felizes nessas áreas. Então, para que você não adote ali a síndrome de Moana, o próprio Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Paraná está lhe dando essa oportunidade de entender, conhecer outros nichos da contabilidade. E dentre eles, aquele que eu trabalho há 21 anos, que é a auditoria contábil condominial e também tudo que envolve a gestão de condomínios. Por isso, para que você não passe pela síndrome de Moana, você não tem que se preocupar se aquele emprego é bom porque é CLT. Muitas vezes você tem características para ser o quê? Um empresário de uma administradora de condomínios, de uma empresa que faz contabilidade de condomínios, de uma empresa de auditoria de condomínios, não é? E muitas vezes, se você está no emprego de CLT, a própria família pode estar te dizendo: não, você não pode deixar um emprego estável para ir para uma aventura. Você pode ganhar mais do que fulano, caso você pode não ganhar mais do que fulano, caso você continue, você migre para essa outra atividade. Ou seja, quando a gente consegue entender que a nossa carreira ela deve ser pautada primeiramente nas escolhas que nós fazemos praticamente para uma vida inteira, nós precisamos pautar isso em decisões acertadas, onde nós saibamos quais são as opções que nós temos no mercado. Então, a área contábil é uma das áreas mais promissoras para vocês poderem atuar, e nisso vocês podem escolher, sim, a área de condomínios. Então, na síndrome de Moana, você muitas vezes vai estar pautado fazendo aquilo que outras pessoas fazem ou fazendo aquilo que alguém disse para você fazer. Por isso que é importante que você decida os rumos da sua carreira. Existe uma série de oceanos azuis na contabilidade. Agronegócio, contabilidade internacional, valuation, a reforma tributária, a área de condomínios. E eu vou te mostrar que quando eu comecei em 2004, isso não era um oceano azul e nem por isso eu deixei de avançar na área condominial. E foi justamente em 2004 que eu escolhi trabalhar com condomínios. Eu já tinha vindo com uma experiência da área de auditoria empresarial, mas eu não me encaixava nas habilidades e competências daquele perfil. E até mesmo o auditor que trabalha com multinacionais, ele viaja muito, e aquele não era o meu perfil para adequar a vida profissional que eu queria no meu futuro. Por isso que eu busquei ser uma empreendedora da área de condomínios. Face a isso, eu estava sempre associando a questão da minha liberdade financeira, de eu não ter horários fixos para trabalhar, de eu ter flexibilidade ali de horário e ter efetivamente uma área que tivesse uma rentabilidade, né, satisfatória. E no caso de condomínios, nós sabemos que é um mercado que só cresce, porque se nós olharmos para as nossas cidades, vemos que a cada dia os prédios são construídos. E eu costumo dizer que condomínio não pede recuperação judicial, igual empresas. O condomínio ele está ali como a moradia das pessoas, e ele sempre vai precisar de pessoas que trabalhem com a gestão, seja um síndico, um auditor, um contador de condomínios ou algum consultor que vai trabalhar com a gestão condominial. Por isso, começar em um nicho é essencial. Muitas vezes você não vai ter todas as ferramentas que você precisa. Eu comecei com o escritório, uma mesa, um computador, e depois fui crescendo, alavancando, formando a minha equipe de trabalho, fazendo com que o meu nome ficasse conhecido no meio condominial, através de um método que eu desenvolvi de auditorias para condomínios. E eu vou te apresentar aqui um pouco desse método, mostrando como a auditoria e a gestão contábil acabam sendo nichos de expansão. Para isso, se você decidir trabalhar com a área de condomínios, ou até mesmo se você decidir trabalhar com outra área, eu te recomendo a utilizar o ciclo da prosperidade. Você precisa conhecer
todas as minúcias da área de atuação que você escolher, planejar muito bem os procedimentos que você vai aplicar, utilizando ali também todos os diferenciais que você possa para não ser mais do mesmo e trabalhar os procedimentos disso, escrever, testar, validar, ir para o mercado já apresentando tudo aquilo que você procedimentou. Só assim você vai conseguir servir. Tem muitas pessoas que atuam na contabilidade, mas estão fazendo rotinas muito mecânicas, robotizadas, mesmo com todo o avanço da tecnologia, com o uso da inteligência artificial, ainda existem pessoas que não estão no seu trabalho ou na sua função dispostas a servir. E servir é fazer a diferença, é fazer mais do que as outras pessoas estão fazendo. Por isso eu te convido a entender um pouco como é que a auditoria trabalha. A auditoria preventiva é aquela que cuida das questões contábeis, financeiras, orçamentárias do condomínio, de forma a mostrar essa edificação, todo o planejamento que ela precisa seguir antes que aconteça algum problema. Então, não se espera o condomínio gastar para avaliar se houve uma estimativa maior do que um realizado maior do que uma estimativa. Não, o condomínio ele não precisa passar por um acidente para o auditor alertá-lo de que aquele procedimento de segurança deveria ser cumprido. Esse tipo de auditoria é aquele que vai antever as informações para o condomínio. Diferente da auditoria por período, que é aquela que vai ser contratada para revisar como é que foi a prestação de contas do síndico, da contabilidade e da administradora do condomínio. A auditoria, ela traz na sua essência, na sua gênese, o espectro contábil. E é por isso que você pode se colocar como um auditor contábil condominial, que vai trabalhar ali todas as bases contábeis dessa edificação. Mas quando eu desenvolvi o método, eu fui além. Ao invés de tratar somente as questões contábeis financeiras, eu passei a estudar a segurança do empreendimento. Já deve ter ouvido falar sobre normas regulamentadoras, normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Você já deve ter ouvido falar em SST, Saúde e Segurança do Trabalho. Essa é uma tríade que envolve a segurança nos condomínios, complementados ali com as questões de combate contra incêndio. Então, eu procedimentei lá no meu ciclo da prosperidade como eu poderia conceder informações na auditoria que protegessem tanto a edificação, o condomínio em si, suas áreas comuns, e também as pessoas, sejam condôminos, são aqueles que são proprietários do empreendimento, e também as pessoas que trabalham na edificação. E assim o método acabou mostrando uma série de situações que cuidam tanto do patrimônio quanto das questões de segurança. E para isso eu tinha que usar ferramentas, eu tinha que procedimentar. E eu sempre trabalhei com FCA, que é o fato, causa e efeito. Eu pego uma situação e, através dessa situação, eu consigo identificar qual foi o problema que ocorreu e procedimento todos os dados que o condomínio precisa ter para que aquilo não aconteça mais. Isso numa auditoria por período. Mas se eu estiver trabalhando todos os meses numa auditoria preventiva mensal, eu já vou fazer análise de toda a documentação do condomínio e uma alta probabilidade daquele acidente, daquele problema não acontecer. E aí eu trago aqui para você um exemplo que aconteceu recentemente, esse ano, um óbito no Rio de Janeiro, no Recreio, onde uma criança, ela faleceu porque o parquinho, que é o playground das crianças, ele não estava adequado à norma da ABNT. Foi feita uma reforma, de acordo com o noticiário, e essa reforma ela não estava condizente com todos os procedimentos que o síndico deveria ter tido na hora de contratar a empresa para fazer a reforma. Então, observe, se eu fosse fazer uma auditoria contábil financeira, eu iria somente analisar quanto foi gasto com a obra da reforma do parquinho. Eu iria analisar o contrato com o prestador de serviços, o orçamento, mas eu não iria identificar as questões de segurança. Na auditoria contábil condominial, com o método que nós desenvolvemos, isso tudo é colocado para o condomínio como mais um item que o condomínio precisa observar. Ou seja, se aqueles prestadores de serviços não estiverem adequados à norma, eles não devem nem ser
serem tratados. Nós já conseguimos perceber todas essas falhas antes mesmo da contratação. Por isso que a gente chama de auditoria preventiva, que vai trabalhar para evitar problemas e, sobretudo, evitar incidentes e também acidentes. O playground, parquinho das crianças, ele é uma parte integrante da edificação e nós temos que lembrar que tudo isso faz parte do processo contábil e orçamentário, mas também visa proteger todos os pares, seja o síndico, que nesse caso vai responder, segundo também os noticiários, porque não contratou adequadamente, e nós teríamos ali, se esse procedimento fosse implantado, nós poderíamos evitar, inclusive, esse acidente com essa criança, que veio a óbito, infelizmente. Quando nós tratamos preventivamente, seja na auditoria ou até mesmo numa consultoria, nós estamos atrelando ali vários eixos da própria contabilidade, porque nós estamos valorizando o patrimônio, nós estamos preservando aquele patrimônio. Então, nós podemos usar as bases contábeis também para fins de segurança. Eu costumo dizer que, quando a gente vai para a prática, a gente consegue implementar ações que podem solucionar um problema. Lembra lá do ciclo da prosperidade? Eu planejei, eu procedimentei e eu servi. Porque se eu consigo evitar um incidente ou acidente, eu estou servindo a comunidade. Eu estou evitando que aquele acidente aconteça. Não que somente o auditor vá ter essa função. Várias atividades que trabalham com as questões preventivas vão estar nesse ciclo e vão contribuir para que esse incidente não aconteça. O método, ele traz, além de analisar essas questões que são contábeis, questões não contábeis, porque quando nós falamos em análise de patrimônio, quando nós falamos em proteção de patrimônio, existe proteção maior do que a própria vida do patrimônio. Então, não adianta o condômino ele comprar um apartamento e ele pegar um elevador e o elevador ter um problema e cair no poço e gerar um acidente para um ente familiar. Então, é muito mais importante que todos os dados contábeis que eu possa analisar estejam associados a dados de segurança. Por isso que nós usamos o método. E no FCA, nós deixamos para o condomínio todos os registros que aquele incidente, por exemplo, causou. No caso do recreio, ali foi uma fatalidade que, infelizmente, não tinha como se agir mais preventivamente, porque o óbito ele veio a ocorrer. Mas, em uma evidência aqui de uma auditoria que eu trouxe para vocês, que mostra, por exemplo, um parquinho das crianças que estava ali com lascas de madeira e pregos aparentes. Já devem ter visto em condomínios que tem aqueles parquinhos que são de madeira e ali mora um grande perigo para os nossos pequenos. E é justamente isso que a auditoria faz. A auditoria cria um roteiro para que o zelador possa fazer essas análises. Além disso, o condomínio precisa contratar um engenheiro para que faça a avaliação desse parquinho. E tudo isso vira um procedimento. Ou seja, o condomínio tem que ter um livro de inspeção para proteger as crianças quando elas forem brincar nesses parquinhos. O condomínio precisa ter uma placa com o nome do engenheiro responsável, porque caso não tenha, quem vai responder por qualquer incidente ou acidente é o síndico do condomínio. Ou seja, é uma auditoria que traz todas as bases de segurança para o empreendimento. E eu poderia citar aqui várias áreas que nós fazemos essa análise. Reservatórios, elevadores, parquinhos, a parte de combate contra incêndio, a parte de controle de pragas. Então, são diversas áreas que precisam ser cuidadas, tanto do ponto de vista contábil, orçamentário, mas também do ponto de vista de segurança. E nessas medidas que nós recomendamos na auditoria preventiva, elas estão pautadas em conhecimento. Então, o ciclo da prosperidade, quando ele fala o conhecer, vocês não vão encontrar no Brasil, por exemplo, uma empresa de auditoria que faça a auditoria contábil como nós fazemos, porque o método foi desenvolvido por nossa empresa. Foram anos de estudo, coletando todas essas necessidades, para procedimentar isso e entregar para o condomínio aquilo que ele precisa implementar
para evitar os acidentes. Mas isso não significa que outras pessoas tenham acesso a uma parte do método. Por isso que eu sempre compartilho para que as pessoas possam entender pelo menos as principais áreas que qualquer pessoa que está nos acompanhando pode passar a adotar, que aí nós vamos estar, de fato, servindo a essa comunidade. Eu falei de elevadores, né? Vou citar aqui um exemplo, e muitos de nós pegamos elevadores todos os dias, muitas vezes nem temos tantas atenções com relação a esse meio de transporte. Então, é importante identificar que os elevadores muitas vezes dão sinais. São luzes que se apagam, elevadores que têm desníveis, que param fora do andar, elevadores que têm botões que não funcionam corretamente, que tem uma parada brusca, elevadores que muitas vezes acabam fazendo com que as pessoas parem em andares diferentes daqueles que acionaram. Tudo isso demonstra fragilidade da manutenção dos elevadores. E aí, nas auditorias, eu solicito sempre esse documento, que é o RIA, Relatório de Inspeção Anual dos Elevadores. Ele indica todos esses problemas que eu pontuei, principalmente problemas relacionados ao limitador de velocidade, para que o elevador não despenque, e também o cuidado que o condomínio precisa ter com relação aos freios. Ou seja, o que isso tem a ver com todas as questões contábeis e financeiras, Michele, que eu vou implantar sendo um auditor contábil? Tem ligação porque, caso o condomínio tenha um acidente, ele pode ser um acidente com óbito, e muitas vezes o valor que nós teríamos que recomendar a nível de manutenção, ele não está suficiente, porque muitas vezes essa empresa faz a manutenção, mas não existe uma empresa que supervisione essa manutenção. Então, os condôminos, eles têm a falsa sensação de segurança, mas o elevador é uma arma, praticamente, porque acaba sendo um meio de transporte. É como se fosse um veículo, só que está nos transportando de forma vertical. Então, a diferença é que procedimentos precisam ser adotados. Nesse RIA, nós identificamos aqui problemas com o limitador de velocidade. Ou seja, quando isso é colocado na Assembleia Condominial como um problema a ser resolvido, automaticamente o síndico ele não vai poder se furtar de não fazer essa inspeção com o profissional especializado. Ele vai precisar seguir esses rigores. E caso ele não cumpra e exista um acidente, ele acaba respondendo civil e até criminalmente. Por isso que a nossa auditoria ela traz esse formato de trabalhar essas questões de forma antecipada, para, como eu disse, esses incidentes eles não aconteçam. Licenças da área de saúde, licenças da área ambiental. Nós, como contadores, como profissionais da contabilidade, estamos acostumados a lidar com o alvará de funcionamento, o alvará da vigilância sanitária, que é aqui o alvará de saúde. Mas será que nós já paramos para observar que os condomínios estão repletos de estabelecimentos de alimentação, condomínios que vendem pães, que tem delicatessen, que tem supermercados, que tem baianas de acarajé, falando aqui especificamente da Bahia, mas muitas vezes esses estabelecimentos de saúde não têm licença da vigilância sanitária. Então, aí é que entra o nosso olhar de segurança, para que aquele estabelecimento só funcione, de fato, em um condomínio, se ele tiver todos os documentos necessários, dentre eles o alvará de saúde. Nessa evidência aqui, eu trago um exemplo de uma delicatessen que estava funcionando em um condomínio e que estava com o alvará da saúde vencido. Ou seja, tudo isso traz riscos no quesito alimentação para esses condôminos. Então, não é somente o aspecto contábil de identificar que o condomínio tem que ter um trâmite de alvará, de licença, né, de funcionamento, mas se o condomínio tem estabelecimentos de saúde, ele também tem que ter o alvará da vigilância sanitária. E aí você deve estar se perguntando, por que analisar itens de segurança se eu serei um auditor contábil condominial? E quantos auditores, de fato, fazem isso? Bom, os tipos de auditoria mais comuns não são relacionados à segurança. Como eu disse, isso faz parte de um método.
Mas todo auditor contábil condominial precisa ter uma base, que é a de 4 pilares pautados na prestação de contas, na área tributária, na área trabalhista e na área de recebimento e inadimplência. Então, para isso, como somos contadores, já dominamos esses 4 pilares. Se nós formos pegar um administrador de empresas, ele não vai conseguir fazer uma auditoria contábil condominial. Um advogado, também não, porque vão faltar essas bases da contabilidade que nós temos. Né? Ou seja, isso já nos dá a condição de termos esse nicho como algo específico para o profissional de contabilidade. Lembra lá da teoria do carro vermelho? Foi exatamente isso. Apresentando aqui para vocês uma área que é pouco explorada ainda, mas que tem grandes chances de ser uma das principais áreas da contabilidade daqui a 10 anos. E como é que nós vamos trabalhar isso utilizando as bases contábeis? O condomínio ele tem lá a sua vida financeira, ele tem pastas de prestação de contas, onde ali a própria administradora de condomínios, e por que eu digo isso? Ela vai escriturar, ela vai contabilizar a parte de entradas e saídas de recursos. As administradoras de condomínios dominaram o Brasil há 40 anos atrás, desde 40 anos atrás. Se nós formos analisar, não tínhamos contadores que faziam contabilidade condominial. Isso começou a ser mais evidenciado de 10 anos para cá. Então, ou seja, nós temos 30 anos praticamente de domínio das administradoras de condomínios. E o que isso nos traz? Nos traz um oceano azul, nos traz um oceano de oportunidades. Porque, como eu disse, se as pessoas não tiverem informação contábil, elas vão ter dificuldade de analisar os documentos do condomínio. Por quê? Quando nós temos a vida do condomínio, nós temos um elenco de contas. E de contas nós entendemos no sentido da configuração do plano de contas. Então, o plano de contas de um condomínio, ele vai acabar sendo transformado no orçamento do condomínio, o que nós chamamos da previsão orçamentária do condomínio. E, como auditora, eu encontro uma série de problemas, de erros, de equívocos relacionados à classificação. As pessoas não sabem agrupar, não sabem o que é um grupo contábil, não sabem quais são as contas contábeis, colocam imobilizado em despesas administrativas, colocam despesas financeiras, tarifas, despesas bancárias, colocam em despesas administrativas. Então, o condomínio ele passa por um processo, muitas vezes, de não identificação correta de todo o seu processo de custeio. Porque, muitas vezes, aquela contabilidade ela não está sendo feita. Está sendo feita uma administração de condomínios. Por isso, eu trouxe alguns exemplos, que são exemplos, assim, eu diria, que assustam um pouco de nós pensarmos que hoje, com tanta tecnologia e com todo o arcabouço que nós temos relacionados à nota fiscal eletrônica, a dados ali digitalizados, que nós ainda tenhamos nos condomínios documentos tão arcaicos e que não refletem tanto uma documentação proba, hábil, quanto também a legalidade que o empreendimento precisa ter com relação à juntada desses documentos. Então, eu chamo isso de red flags, que são bandeiras vermelhas, são sinais de alerta, que estão nas documentações dos condomínios, mas que muitas vezes faltam contadores para poderem fazer essas análises. Então, nós temos ali documentações que não são hábeis, recibos falsos, notas de conferência, nota venda consumidor. Então, as pessoas não usam o DANF, documento auxiliar da nota fiscal eletrônica, não usam a nota eletrônica, nota fiscal eletrônica de serviços, trabalham ali com orçamentos ou compras superfaturadas, extratos falsos, caixas negativos. Então, tudo isso faz com que o foco contábil financeiro exista, haja vista, se nós trabalharmos toda a base patrimonial do condomínio, sem fazer as classificações corretas, sem utilizar os procedimentos corretos, provavelmente aquele condomínio vai ter um problema na sua prestação de contas. Né? Nós encontramos PICs que são relacionados ali a pessoas que não possuem ligação com aquela relação contratual com o condomínio. Então, tem uma empresa que está prestando serviço e o PIX está sendo feito em nome de uma pessoa física que não é o sócio da empresa. Quando nós checamos muitas vezes ali o QSA, o quadro societário,
daquela empresa. Nós temos pagamentos que são efetuados sem a vinculação de CNPJ, né, ou com o CPF do contratado, usando todo o rigor que nós precisamos, ou seja, se é CPF, um prestador de serviço contribuinte individual, eu tenho que ter uma nota fiscal eletrônica com o CPF dele, eu tenho que ter uma nota fiscal avulsa, eu tenho que ter um RPA, recibo de pagamento autônomo, com todos os itens de preenchimentos, inclusive número de PIS, para que sejam geradas as informações relacionadas à Previdência, e muitas vezes isso não é feito nos condomínios. Condomínios contratam, muitas vezes, 3 mil, 4, 5 mil reais de pessoas físicas e não pagam os 20% da parte patronal do INSS. Ou seja, esse condomínio já está com um problema tributário, com um débito tributário, com um erro de entrega de declaração, exatamente pelo fato de que as pessoas que estão manuseando essa documentação contábil não possuem o domínio da contabilidade. Aqui eu trago para vocês um modelo de demonstrativo de recebimento e de pagamento de um condomínio. Então, nós temos ali o saldo anterior, totalizador dos recebimentos, que o próprio sistema chama de receitas, e eu, como auditora, chamo de recebimentos, o total das despesas, o saldo do mês. Nesse condomínio, nós temos algo que ainda é utilizado em algumas regiões do Brasil. Observem no item 1, aparece a nomenclatura pool exclusiva. É a famosa conta pool. É uma conta que não está no nome do condomínio. Ou seja, existem dinheiros que são movimentados, mas essa conta está no nome da empresa administradora de condomínios. Ou seja, isso gera uma falta de controle, falta de transparência. O condomínio muitas vezes até compra bens imobilizados, mas esses bens imobilizados estão no nome da contabilidade da administradora, porque o condomínio muitas vezes nem tem CNPJ. Está trabalhando ali com esse conta corrente de um terceiro. Ou seja, falta o rigor da pessoalidade de que o condomínio tenha a sua documentação, seu CNPJ, e que trabalhe ali todas as bases financeiras das suas contas correntes, aplicações financeiras, registros, rendimentos, etc. Ou seja, a contabilidade, do jeito que vem sendo feita em algumas regiões do Brasil hoje, trazem todas essas lacunas que estão relacionadas à parte financeira e, consequentemente, à parte contábil. E que você, com o domínio de conhecimentos da contabilidade, pode fazer com que isso não mais aconteça. Aqui eu trago um exemplo de um movimento de caixa que foi encontrado em uma auditoria. Imagina o que é o auditor se deparar com uma série de desembolsos colocados apenas em um movimento de caixa. O correto aqui é que cada desembolso tivesse um recibo específico. Alguns de pessoas jurídicas, outros de pessoas físicas, cumprindo todos os rigores que eu falei. Então, muitas vezes aqui nós já temos falhas que envolvem também até a própria área de departamento de pessoal. Por exemplo, limpeza extra do quiosque a diária, R$30. Então, limpeza de quiosque. Nós temos que lembrar quem é essa pessoa, quais são os dados dessa pessoa, o pagamento do INSS dessa pessoa foi feito. E se nesse processo de limpeza do quiosque, se essa pessoa sofreu um acidente de trabalho nas dependências do condomínio, como fica a situação do empreendimento? Ou seja, vai depender do que seja o incidente ou acidente. Se for algo que demande custear despesas médicas, curativas, etc., o condomínio vai arcar. Se for algo que envolva óbito, o condomínio vai responder judicialmente por isso. Ou seja, somente o fato da prestação de serviços pessoa física ser feita nas dependências do condomínio já significa que tem que ter um procedimento antes da pessoa iniciar o serviço. Existem serviços, inclusive, que demandam o uso de EPIs, equipamentos de proteção individual. Outros demandam exames médicos, para trabalhar ali o PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Ou seja, não é somente a pessoa ir ao condomínio e prestar o serviço. É preciso, de fato, que o condomínio cumpra os rigores procedimentais para que não exista nenhum problema e esse condomínio venha a responder e também a desembolsar pela falta de aplicação desses procedimentos. E aqui nós conseguimos ver
que esse movimento de caixa não reflete aquilo que nós aprendemos com relação à contabilidade, da importância da formalização das questões documentais. Um outro ponto que encontramos nas auditorias é a utilização indiscriminada do fundo fixo, que é o caixa pequeno, o movimento de caixa do condomínio. Ele não pode ser negativo, porque quando eu uso o fundo fixo, tem que ser para custear despesas de pequeno valor. Algo que é emergencial eu vou precisar pagar, é uma fotocópia, algo, uma ferramenta que eu preciso comprar próximo ao condomínio, que não vai demandar ali nenhum pagamento a prestador de serviço, nem muito menos a colaborador. Então, não há nenhum sentido em um condomínio, como nós estamos vendo aqui na coluna débitos, gastar 10 mil no fundo fixo, 20, 18, 16. Ou seja, se é fundo fixo, eu teria que trabalhar somente despesas de pequeno valor. E aqui o que nós temos? Para que o fundo fixo seja alimentado, é necessário fazer um saque da conta corrente. E esse dinheiro vai transitar na gaveta ou no cofre do condomínio. Só assim eu abasteço o meu fundo fixo condominial. Como é que ele pode estar negativo? Eu paguei despesas sem ter dinheiro? Lembra que eu falei das red flags? É exatamente isso. Recibos muitas vezes são falsos, recibos que são manipulados e fabricados para compor ali o desembolso daquele condomínio. Então, nós, como profissionais da contabilidade, precisamos cada vez mais sermos muito enfáticos com relação a essa necessidade do cumprimento de procedimentos, mesmo que seja com valores apequenados, como é o caso do fundo fixo. E saindo um pouco do espectro da auditoria e adentrando na contabilidade mesmo, caso você decida que não quer ser auditor de condomínios, mas que você quer abrir uma empresa de contabilidade condominial, você só vai precisar relembrar ali de conteúdos que você aprendeu e vai colocar esses conteúdos em prática, associando-os às edificações. Então, tudo vai iniciar no plano de contas, na previsão orçamentária, revisando ali os grupos contábeis, para trabalhar toda a construção do que a gente chama de balancetes condominiais, e sempre voltando a olhar para a questão do planejamento orçamentário. E como nós temos a ITG 2005, a Interpretação Técnico-Geral, que está no Conselho Federal de Contabilidade, justamente para que nós possamos adotar a contabilidade formal para os condomínios, né? Então, é preciso que vocês estejam atentos a quando efetivamente a ITG vai estar em aplicação, para que nós passemos a usar muitas coisas que hoje eu, como auditora, já uso sem a ITG, mas alguns condomínios acabam não trabalhando, não adotando. Então, a ITG ela traz a necessidade de trabalhar uma previsão orçamentária muito bem estruturada, não se furtar de trabalhar ali, de mostrar, de demonstrar o estimado realizado e as variações. A ITG ela traz toda uma separação dos grupos e contas contábeis, de forma como se nós estivéssemos trabalhando com uma empresa. Ela pauta ali a necessidade da questão da depreciação, trata as sobras do condomínio como superávit e as não sobras como déficit. Ela traz uma conceituação muito mais ampla que vai nos dar melhores condições de trabalho. Por quê? Vai elevar o nível do profissional de contabilidade, demonstrando a sua importância na contabilidade de condomínios e vai fazer com que esse nicho, que é contabilidade condominial, seja aplicado especificamente pelo contador. E não mais, como eu disse, com pessoas que trabalham com administração e outras áreas, tecnólogos, tecnológicas, etc., que acabam se aventurando, muitas vezes, a fazer uma escrituração e a auditoria detecta uma série de intercorrências. Na área trabalhista, caso você tenha uma identificação com relação a essa área, goste de trabalhar com processamento de folha, com a análise associada ali da SST, Saúde e Segurança do Trabalho, trabalhando na medicina ocupacional, se você gosta de fazer essa gestão de mão de obra, seja ela direta ou indireta, a contabilidade condominial também tem um foco na área trabalhista. Então, você pode ou mesclar ali
em toda a sua assessoria, trabalhando contábil, fiscal e o departamento de pessoal, ou você pode trabalhar somente com a área trabalhista. Você pode ser um consultor da área trabalhista, né, caso você prefira. Você pode ser um analista que faz toda a base de estudos da previsão orçamentária relacionada à folha, fazendo comparativos ali para a edificação, se é melhor trabalhar com a mão de obra orgânica ou com a mão de obra terceirizada. Então, a área trabalhista também está muito em alta e necessita, carece de profissionais da contabilidade. Aqui eu trouxe um exemplo de uma LTCAT, que muitas vezes os condomínios acabam não tendo essa associação. Hoje nós temos que lembrar que o próprio E-Social tem um grupo específico de SSP. Então, não só isso, todos os colaboradores do condomínio, sejam próprios ou terceirizados, precisam ter toda a sua pasta documental. Então, o condomínio tem que ter PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, tem que ter o PCMSO, que eu comentei. Agora nós estamos falando, por exemplo, da norma regulamentadora 1, que estava com adequação para ser até mês passado, maio de 2025, e houve uma prorrogação, então o governo já soltou essa prorrogação, os condomínios têm mais, agora não mais 12, né, mais 11 meses para se adequarem à norma regulamentar 1, que trata dos riscos psicossociais, assédio moral, assédio sexual em condomínios, a parte de ofensas com relação a gerente contra assistentes, síndicos contra gerentes, moradores contra síndicos. Então, ou seja, são as questões voltadas para os riscos psicossociais. E nós, da contabilidade, sempre também temos o olhar voltado para a parte de saúde e segurança do trabalho. Então, você pode ter o domínio dessas áreas, gostar de analisar as funções, os EPIs que esse colaborador precisa utilizar, você já pode ter trabalhado na CIPA de alguma indústria, e você tem essa familiaridade com esses conteúdos, por que não aplicá-los à área de condomínios? Trabalhando na contabilidade ou sendo um consultor que vai levar essas diferenciações para que os condomínios possam se adequar a tudo aquilo que eles precisam. Eu posso garantir a vocês que quando eu pego todas essas siglas que eu pontuei aqui, PCMSO, PGR, LTCAT, que é o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, eu pego esses instrumentos com problemas, porque eles não estão em consonância com aquilo que diz a Convenção Coletiva de Trabalho da categoria, com aquilo que diz os contra-cheques daqueles colaboradores. Por isso, se eu fizer uma auditoria trabalhista, eu vou focar nesses itens e vou levar conhecimentos que o condomínio nem esperava receber. É aí que nós temos a nossa teoria do carro vermelho, ou seja, quem aqui já parou para pensar que poderia ser um consultor da área trabalhista de um empreendimento, até mesmo daquele que você mora? Eu separei aqui para vocês pontos específicos que eu tenho um carinho enorme. Eu escrevi um livro, Manual Tributário para Condomínios, uma obra inédita no Brasil, justamente porque nas auditorias eu sempre via que as administradoras acabavam não analisando as bases tributárias das notas fiscais. Ou seja, se eu tinha lá uma nota fiscal de pessoa física, não tinha pagamento de INSS, a depender do valor, não tinha o imposto de renda retido na fonte com base na tabela progressiva. Muitas vezes os condomínios acabam formando esse passivo trabalhista e não têm conhecimento disso. Então, cabe a nós orientarmos os condomínios de que na contratação de pessoa física, o pagamento de tributos ele tem que ser imediato. E quando nós falamos, por exemplo, das pessoas jurídicas, existem muitas análises equivocadas, onde empresas do Simples Nacional, por exemplo, o condomínio não está pagando tributos, porque, na verdade, quem paga o tributo é o condomínio. O condomínio é o responsável tributário pelos tributos. Ele precisa abater o valor da fatura e da nota fiscal do terceirizado desses tributos. E esse prestador de serviço tem que receber o valor líquido. Então, eu, como auditora, encontro a nota fiscal com o valor cheio. Significa que o condomínio não cumpriu a obrigação tributária principal, que é o pagamento de tributos, e também não cumpriu a acessória. O condomínio precisa entregar, por exemplo, a FD-REINF, que é uma declaração de retenções, e muitos condomínios acabam não fazendo essa entrega. Então, você pode atuar caso tenha aí familiaridade
e tenha efetivamente gosto pela área tributária, você pode se especializar exatamente em toda a parte de tributação de condomínios e atuar nessa área, escolhendo-a como seu nicho de mercado. Esse aqui é o livro que eu mencionei para vocês, Manual Tributário para Condomínios. Eu, inclusive, fiz um audiobook dele, onde eu narro vários casos práticos, que, como tributos é uma área muito densa, tem pessoas que não gostam de fazer leitura, então, ouvindo, as pessoas acabam se apegando mais aos detalhes e fixando mais essas informações. Na área tributária, como auditora, também encontro problemas relacionados ao MEI, microempreendedor individual, porque as pessoas que estão fazendo a parte contábil não conseguem, às vezes, identificar determinadas atividades do MEI, microempreendedor individual, demandam o pagamento de tributos. Mas aqui eu não trago nenhuma nota fiscal para dar de exemplo para vocês. Eu trago uma aberração de recibo. Nesse recibo, o MEI teve a audácia de colocar detalhadamente que ele tinha ali, então, vamos contar aqui comigo, pintura do passeio, foi uma pessoa, conserto de portão, outra pessoa, eletricista, outra pessoa, que retirou o mato, também outra pessoa, e a parte de vazamento, a parte hidráulica. Esse MEI, ele tinha 5 colaboradores, ou seja, isso mostra total descumprimento da legislação, porque no momento atual que eu estou gravando, que eu estou ministrando essa palestra para vocês, o microempreendedor só pode ter um colaborador. Então, isso mostra a fragilidade que os condomínios têm em receber documentos que não são fiscais, que não têm nenhum tipo de validade e que ainda vão trazer riscos para a edificação. Explico. Somente aqui, se nós formos pegar a área de eletricidade, essa pessoa, para adentrar nas dependências do condomínio, teria que ter um curso de capacitação para estar apto a trabalhar com eletricidade. Além da NR, ele precisa ter equipamentos de proteção individual que o protejam de trabalhar com eletricidade. E essas bases precisam ser informadas onde? Elas precisam ser informadas exatamente com a emissão de uma nota fiscal correta, e se ela fosse, que nesse caso é MEI, esse eletricista seria o único colaborador daquela empresa, e a parte do INSS dele estaria sendo paga pelo fato dele ser colaborador registrado dessa empresa. A partir do momento que o MEI emite um recibo com a prestação de serviços de 5 pessoas, nós já conseguimos entender que isso é uma red flag. Isso é um sinal de alerta. Esse condomínio fez uma contratação totalmente equivocada, onde não houve nenhum tipo de revisão contábil, também de auditoria. E como é que você pode começar a atuar nessas áreas que eu te apresentei hoje aqui? Contabilidade, auditoria e gestão de condomínios. Primeiro, você trabalha o ciclo da prosperidade. Depois, você foca na carreira. Então, se você for trabalhar na área de auditoria, você tem que identificar os condomínios da sua região. Tem que montar um plano de serviços voltados para esses condomínios. Entender se você quer trabalhar com pequeno porte, médio, alto ou alto padrão, super condomínios de luxo, estudar as legislações que estão aplicadas à área de edificações. Então, Código Civil, Convenção, Lei Geral de Proteção de Dados, todas as normas contábeis específicas que você vai utilizar ali para processar as análises da documentação. E você também pode optar por trabalhar isso de forma direcionada. Então, buscar cursos que possam lhe auxiliar, buscar mentorias que possam colocar você com os exemplos do dia a dia para que você esteja preparado para atuar como auditor de condomínios. E, além disso, pegar essas bases contábeis, estudar ali todo o processamento de grupos, de contas e da previsão orçamentária, para você entender como fazer a análise das classificações. Você precisa também estar atento às questões do mercado, né? Entender qual é a forma de remuneração, quais são as atuações que você pode ter, se você vai trabalhar com auditoria por período, que é de revisão, ou se você vai se especializar em trabalhar com auditoria preventiva mensal, né? E trabalhar ali sempre uma proximidade com os eventos e as pessoas que estão na área de condomínio. Então, se você puder participar de eventos, de grupos que envolvam essas atividades,
de condomínio, você vai estar mais próximo de ter êxitos na carreira de auditoria. Além disso, você precisa construir a sua autoridade técnica. Às vezes você, como eu disse, pega uma área que você mais domina e você vai focar nessa área. Além disso, você vai precisar trabalhar em algum momento algum tipo de especialização para poder fortalecer as bases da sua graduação, mantendo-se ali regular com o seu Conselho Regional de Contabilidade, para poder, nas consultas, você estar apto, né, a ser escolhido para esse serviço. E, por fim, trabalhar posicionamento e comunicação. É importantíssimo que você se veja como aquela pessoa que quer efetivamente fechar o ciclo da prosperidade. Eu quero servir, Michele. E para servir, eu escolhi ser empresário da contabilidade. Não, eu escolhi ser auditor condominial. Não, eu escolhi ser consultor condominial. Procure algo que você consiga mostrar diferenciais. Reúna ali suas habilidades, suas competências, seus conhecimentos e mostre a todos que você é uma pessoa que vai trazer os diferenciais que esse mercado está tanto precisando. Nós não podemos aceitar que tenhamos estudantes, profissionais de contabilidade, que digam que a área contábil, que o conselho, que trabalhar sendo contador é algo que não nos remete à prosperidade, não nos remete a sermos diferenciais do mercado, porque não existe uma formação como a de ciências contábeis, né? Uma ciência social aplicada, que nos dê tantas opções. E a minha missão hoje foi te mostrar somente esse nicho, quanto esse nicho é promissor e o quanto você pode, em algum momento, caso você escolha estar comigo, sendo meu colega na área de auditoria contábil condominial. Fico aqui à disposição. Muito obrigada pela oportunidade, um abraço. Excelente explanação, professora. Seu domínio do tema enriqueceu demais as nossas discussões. Agradecemos imensamente a sua dedicação ao tema. Professora, eu tinha duas perguntas aqui, e se você respondeu basicamente as duas. No entanto, eu queria que você fosse um pouco mais objetiva, né, para ver a sua visão. Primeiro, a conformidade fiscal para o condomínio, porque às vezes a gente se confunde que o condomínio ele não tem obrigação fiscal, que ele é isento, enfim, né? Então, qual é a importância da conformidade fiscal? E a segunda, qual é a importância da contabilidade dentro das normas contábeis para a segurança dos condôminos e do condomínio em si, né? Porque se nós olharmos alguns condomínios, pelo menos aqui na minha região, eles só apresentam a prestação de contas, que é o relatório de caixa, entrada e saída. Eu queria que você expressasse um pouquinho sobre isso. Com relação à parte tributária, nós temos que lembrar que o governo ele tem trabalhado há vários anos uma facilidade, né, de buscar os cruzamentos das informações. Inclusive, nós temos uma teoria da conspiração aqui no Grupo Modelo, que a FBRINF ela tem um campo com dígitos que é a mesma quantidade de números da CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividade Econômica. E a teoria da conspiração é de que, em dado momento, o governo vai cruzar diretamente, quando emitir a nota, se aquela nota teria que estar na FDRI, que é uma declaração para retenções. Então, como o governo ele vem se aperfeiçoando no quesito de cruzamentos de informações, nós vimos que já houve um grande avanço com a questão do E-Social. O E-Social hoje ele traz muitas, digamos assim, ele consegue agrupar muitas informações que na CEFIP nós não tínhamos, né? Então, eu costumo dizer que a parte tributária é um calcanhar de Aquiles, porque se são muitos administradores que estão fazendo a contabilidade de condomínios, esses administradores e tecnólogos não vão ter um domínio tributário como os contadores têm. E nós sabemos que é uma área densa, é uma área que requer uma leitura vasta. Você lê uma legislação, você tem que, às vezes, buscar uma portaria, uma solução de consulta. Não é algo que nós lemos
e chegamos a uma conclusão. Às vezes é um ciclo muito longo e tem poucas pessoas especializadas, eu tenho certeza que quem está aqui nos acompanhando, tem poucas pessoas que dominam a área tributária justamente porque não conseguem ter fôlego de dizer, nossa, aqui para mim já não dá mais, porque toda hora eu tenho que ler uma coisa e cada hora que muda eu tenho que checar se não houve uma mudança de interpretação. Então, é o calcanhar de Aquiles, os condomínios precisam cumprir tanto do ponto de vista da obrigação principal, que é pagar tributo, porque ele é responsável legal, e ele tem que fazer o cumprimento da obrigação acessória. E aí, o que nos cabe é apresentar para quem está aqui conosco que é uma oportunidade para quem gostar da área. No tocante à parte contábil, eu penso que a elaboração da ITG ela é um marco para nós profissionais da contabilidade, porque ali, dentro da ITG, nós já temos uma série de reuniões de normas, de procedimentos que foram postos pelo CFC, que foram estudados por colegas nossos de várias regiões do Brasil e que nos deram aquela minuta exatamente para que alguns rigores passassem a ser seguidos. Como eu apresentei aqui, estimado, realizado, variação. Eu faço isso como auditora há 21 anos. Eu não precisei de uma ITG para me dizer que eu tinha que fazer isso. A minha percepção de que eu tinha que olhar, comparar o que foi previsto com o que estava realizado. Mas nós precisamos de uma norma para podermos fazer essa adequação. Então, eu vejo que, do ponto de vista normativo, nós estamos agora, em 2025, muito bem servidos, como não estávamos outrora, antes desse ano. Muito bem, obrigado, professora. É importante isso, né? Porque não podemos confundir, né? A parte contábil e a parte de administração, né? O administrador do Exato. condomínio pode ser um gerente, pode ser um administrador terceirizado, mas não pode confundir com aquela base técnica que é a parte tributária, obrigações acessórias e a contabilidade, que também faz aí um meio-campo com a auditoria. Muito bem. Obrigado, professora. Professora, Imagina. você deixar aí livre para você fazer seu insight final aí para os contadores que querem dominar esse nicho. O que você aconselharia? Aconselho vocês a sempre estarem junto com o CRC do Paraná, aproveitando toda a programação. Então, o tempo que vocês tiverem para fazerem a participação desses eventos, sejam presenciais ou online, que vocês comecem a construir o plano de carreira de vocês. E isso é formatado a partir do momento que nós falamos lá no início da minha exposição. É você se identificar com aquilo que você quer fazer, que você gosta de fazer, o que você decidiu para a sua carreira. Logicamente, podem ter mudanças na sua trajetória, mas quando você planeja e quando você faz de fato algo que você mais se identifica, então eu costumo dizer que sejam sempre atualizados, acompanhem os perfis da área de condomínios, caso vocês decidam trabalhar com essa área. Eu vou deixar aqui o meu portal, é o www.grupolordelo.com.br. O meu Instagram é o @michelelordelogl. Lá no finalzinho da minha palestra eu deixei o QR Code que vai direto para a minha bio. Ali eu tenho todas as informações aqui do grupo, para que vocês possam sempre tirar dúvidas, às vezes enviar um direct, tirar uma dúvida, fazer uma consulta. Tudo isso é bem-vindo e, como eu disse, sou colega de vocês, estou aqui à disposição e foi uma satisfação estar com todos. Agradeço mais uma vez aqui a oportunidade. Obrigado, professor. Em nome do CRC, a gente agradece profundamente seus conhecimentos e a sua disponibilidade para com os contabilistas do Paraná e do Brasil também, que nos assistem, evidentemente. Já vamos caminhar para o encerramento, porque nós já estamos no finalzinho do tempo, né? Então, e assim, encerramos mais uma live que vai mudar a forma como você enxerga o mercado contábil. Então, acrescentamos aí mais um mercado importante e para ser desenvolvido e crescer nesse mercado. Vamos juntos levar esse tema ainda mais longe. Curta esse conteúdo, se ele te inspirou, compartilhe com quem precisa e inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nada que o CRC oferece para você. Seu apoio é o que nos move a trazer sempre o melhor para você. Um agradecimento especial a todos que participaram. Excelente dia e até a próxima. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Siga este conselho.